sou mofo pro garoto. Aí eu cheguei em São Paulo, falei pra ele, ó, me dá esse livro aqui antigo que tá mofado e toma esse que é capa dura, bonitaço, a edição nova. Só que o livro tem várias ilustrações. Então um livro que tinha 120 páginas foi pra 300. Ele, não, esse aqui é maior. É o mesmo livro, né? Cara, olha quantas páginas você pula. Então sempre que eu falo, vamos voltar a ler o livro, ele, não, tem que ser aquele menor. Pô. O cara é o mesmo livro. Fala galera, vídeo novo começando. E antes, já vai deixando o seu like aí e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, valeu. Mergulho e sai em outra dimensão, né? Acho que o Éden talvez seja uma ponte entre a dimensão terrena, material, e a ponte espiritual, né? E Nárnia era no... Você entrava no armário... O armário esse aí é pra esse mundo intermediário, que eu não me lembro como é que chamava. Tinha uma piada que era assim... Tinham vários lagos, né? O Homer, conhece o Mário? Aquele que comeu em Nárnia. Poxa vida, entendeu? Atrás do armário é Nárnia, entendeu? Então, esse negócio aí de... Eu conheço uma outra, né? Cuidado. Que é você conhece o José? Não. Aquele que te pegou atrás do armário. Aí você vai ficar assim... Aí você vai ficar pensando, não era o Mário? Ele fala, o Mário também. Então é o André, é o Mário, quem mais? Tem uma lista, né? Olha só. Cara, o Sobrinho do Mago, que é o primeiro tomo lá, a primeira parte de Nárnia, cara, uma das coisas mais interessantes que eu já li, cara. Apesar de ser uma obra considerada infanto-juvenil, esse livro é muito maneiro. Aí eu botei pro meu filho ler, né? Aí tem o tio André, que era bruxo, né? Que fez os anéis, né? Que eles usavam pra ir pra outra dimensão. Aí eu falei com meu filho, ó, pra você ganhar um PlayStation, você tem que ler esse livro todo, tá? Cara. Aí ele leu até a página 80 e ele falou, pai, isso aqui é negócio de bruxaria, meu irmão, não vou ler não, isso aí é do demônio. Eu falei, por quê? O tio André é bruxo, pô, vou ler parada de bruxo? Eu falei, não, o C.S. Lewis era cristão, isso é uma história cristã. E não, bota outro livro aí que esse aí não tá dando não. Olha só. Tá até hoje parado lá na página 88. Quando ele vem me pedir alguma coisa, aí, tá chegando meu aniversário, hein, quero uma bicicleta. Eu falei, ó, e o livro? Aí, pô, ele bota outro livro, pô. Aí sabe o que aconteceu? Olha a maluquice. Eu tenho Nárnia grandão, inteiro. Eu tenho Nárnia em várias partes. Versão antiga, que é da outra editora. E eu tenho a versão nova. Só que eu tava no Rio eu só tinha a versão antiga que tá mofada. Ele tava lendo um livro meio mofado. Aí depois ele vai pegar alergia, a esposa vai falar, foi você que passou mofo pro garoto. Aí eu cheguei em São Paulo, falei pra ele, ó, me dá esse livro aqui antigo que tá mofado e toma esse que é capa dura, bonitaço, a edição nova. Só que o livro tem várias ilustrações. Então um livro que tinha 120 páginas foi pra 300. Ele, não, esse aqui é maior. É o mesmo livro, né? Cara, olha quantas páginas você pula. Então sempre que eu falo, vamos voltar a ler o livro, ele, não, tem que ser aquele menor. Pô. O cara é o mesmo livro, cara, é o mesmo livro. Eu falei, esse tá todo mofado, que leu o bonitão. Não, vou ler o menor. Tá certo. Criança é fogo, né, cara? Imprime tudo em letrinha pequena, vai ficar 20 páginas. Pô, tá maluco, cara. Falando em letrinha pequena, cara, eu li Crime e Castigo, Dostoiévski, numa edição daí de ouro, que era clássico de bolso. Nossa. Tipo um livro que era pra ter 800 páginas, tinha 300, né? Também, meu irmão, mas acho que foi isso que estourou minha vista. Estoura a vista, né? Cara, estourou a vista, cara. Ó, tem mais aqui um pouco sobre o terceiro livro, ou já quer ir pro Michael Douglas lá, Correndo pra Cachorro? Então, vamos aqui? Livro, Então vamos lá. Michael Douglas existe, tá? É meu aluno lá na ARC. É Michael com W. Colapso econômico global ali, ele prevê, né, que ele diz que, lembrando que o livro é de 2020, né, então ele vai falar que a crise de 2008 levaria a um colapso do planeta Terra, quer dizer, perdão, o livro é de 2010, tá? Então ele diz que a crise, no livro, né, feito 2 anos depois da crise de 2010, ele já fala, olha, da crise de 2008, essa crise de 2008 vai destruir e tal. Essa teoria, se você me permite, Vilela, uma pequena reflexão, isso é muito interessante porque alguns economistas entendem que o caos que veio ao mundo através dessa crise de 2008, que está muito bem representada ali no filme A Grande Aposta, né, The Big Short, ela até hoje não foi resolvida ainda.
O sistema até hoje ainda está descompensado, abalado por causa disso. E esse teria sido o motivo dos Estados Unidos estarem imprimindo tanto dinheiro, né, que eles chamam de quantitative easing ou afrouxo monetário, como nunca esteve, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, nos últimos 10 anos, foram impressos mais dólares do que em toda a história dos Estados Unidos, o que é uma loucura de você imaginar, né? Então, essa questão de 2008, assim, não acabou, o mundo não acabou em 2008, mas em termos da infraestrutura econômica global, o próprio Jeffrey Epstein, ele argumentava isso, né? Que aquilo ali destruiu o sistema de uma forma que o sistema nunca voltou a ser o mesmo. Sempre está tendo que dar uma injeção de crédito, de liquidez no sistema por causa disso. Então, ele como a gente estava falando, né? Ele vai falar desses impactos de cometa e tal, né? E ele diz que a humanidade, ela vai conseguir se salvar se ela conseguir interpretar corretamente o código da Bíblia. Por isso que ele diz que ele está louco atrás desse obelisco de aço, porque ele quer entender o código completo para tentar salvar a humanidade, né? Então, encontrar essa chave final, que é esse obelisco ali que pode estar na Jordânia, né? Ou em outros lugares ali no Mar Morto, ele acha que é fundamental. Então, virou um negócio de vida ou morte, né? Apesar de que ele já faleceu. Então, ele nesse terceiro livro, ele encontra no Código da Bíblia Barack Obama, por exemplo, né? Barack Obama junto com a palavra presidente. Também Barack Obama associado a algumas palavras assim, meio que salvador e tal. Ele encontra previsões da crise de 2008, só que é retroativo, né? Porque a crise de 2008 já tinha acontecido. E ele evita fixar ali uma nova data para o fim do mundo, porque ele tinha fixado em 2006 e não aconteceu, né? E aí, em 2010 ele não atualizou. Então. Ele escreve um livro falando, pessoal, realmente não aconteceu. Ruim. Desculpa, mas não acabou o mundo. Aí o que ele fala? Ele está lançando o livro em 2010. Aí ele fala, a partir de 2010 nós estamos num cenário de janelas perigosas. Deu um migué, né? Deu um miguezinho, né? E aí ele confirma essa história, que ele acha que é de origem alienígena, né? Entre outras coisas, e continua aquele formato ali de investigativo, né? Então ele faz entrevista com especialistas, né? E ele faz muitas citações até aquele matemático israelense original, né? O Eliyahu Rips, que deu essa ideia a ele. É importante lembrar que chegou um momento que o filme do Michael Droz, né, a reputação dele começou a ficar meio comprometida quando ele começou a errar e começou a falar de alienígena, que o matemático original falou, não concordo com essas paradas que ele tá fazendo, não. Mentira dessa me risca do livro das polêmicas, não no livro da vida, né? Então, assim, o terceiro livro vai mais nessa linha, concluindo isso tudo, né? Termina com o terceiro livro o cara falando, cara, o código da Bíblia não é a Bíblia prevê algumas coisas. Nesse código tem o que a humanidade precisa fazer para ser salvo. Eu acho que fica mais fácil, né? Para mim, que sou cristão, né? Aceita Jesus como seu Salvador. Tá na Bíblia também, mas no Novo Testamento aí facilita um pouquinho para você ser salvo. Porque ficar dependendo de inteligência artificial, computador e obelisco de aço para tu descobrir a salvação, vai dar trabalho. Vai dar trabalho achar essa arca perdida, esse santo grau aí, né? Total. Fala, Homer, perguntas aí da galera, pergunta dos membros. Vamos lá. O Carlos Eduardo, ele tá perguntando aqui se o método usado por Michael Drosnin tem base científica ou é considerado apenas interpretação subjetiva do texto bíblico. Segundo Michael Drosnin tem base científica, segundo os seus críticos não tem. Então é difícil depende de quem tá perguntando, né? Então ele bate o pé e diz que tem sim, porque é matemática, afinal, né? Matemática é de certa forma incontestável, né? 2 mais 2 é 4, não é motivo de opinião, é consenso. Então, para ele tem, né? Para o Michael Drosnin tinha, né? Porque ele já faleceu. O André Nora, ele tá perguntando se existem códigos semelhantes em outros livros antigos ou se a Bíblia seria apenas um caso único. Não, então, a ideia aqui dos detratores, né, daqueles que investigaram as premissas e os preceitos do livro, vão dizer que qualquer livro você acha isso tudo. Então os caras falam que não é privilégio da Bíblia, não. É qualquer livro com... Claro que se você pegar um livro, um conto de 5 páginas, você não vai achar muita coisa. Mas dependendo do tamanho do livro, você acha coisa pra caramba. A Beatriz Martins, ela perguntou se há risco do código da Bíblia ser usado para manipular pessoas ou justificar decisões religiosas e políticas.
Foi usado para manipular, né? Que ele falou, achei o código da Bíblia, todo mundo comprou o livro, né? Então já convenceu o cara a comprar o livro, né? Mas quando ele fala, 2006 o mundo vai acabar, começa a falar isso, todo mundo vai lá comprando o livro, né? E depois ele fala, foi mal, acho que eu entendi errado. Então, desde o filme O Livro de Eli, a gente sabe que a Bíblia pode ser usada para manipular, né? A Suado88, ela perguntou aqui se as previsões apontadas pelo Drosnin, como assassinatos e guerras, elas não poderiam ter simplesmente sido encaixadas depois dos fatos. Tipo, ele deu um somebody love lá. Não, mas 90% é isso. Ele fala depois só. Foi só o caso do Yitzhak Rabin que ele disse que falou antes. Que ele mandou uma cartinha, porque não tinha o livro ainda. O livro é de 97, o Yitzhak Rabin morreu em 95. O lance do desafio do cara era falar de um monte de coisa e depois ver se ia acontecer, né? Aí por que exemplo, era legal. Ele falar agora do ataque do Hamas, tentar... ou então, dia 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos vai capturar o presidente venezuelano. Aí sim, se ele tivesse deixado escrito um monte de coisa que ele achou e falou, olha, galera, achei essas coisas, no futuro vamos ver se vai se concretizar. Eu mandei um somebody desse, porque final do ano passado eu falei, pessoal, eu tô com uma sensação de que 2026 vai ser muito parecido com 2020, em que sentido? Não de pandemia, se Deus quiser. Porque 2020 eu tava de férias com a minha família em Búzios, né, dia 4 de janeiro, aí o Trump decidiu matar o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o Qassem Soleimani, o general. Aí me atrapalhou todo, né? Que eu tive que ficar lendo notícia, né? Explicando pra galera e tal. E eu falei, cara, pessoal, eu tô sentindo que vai ser assim, que janeiro, os primeiros dias, talvez, eu achei que ia ser dia 4 de janeiro. Eu achei que 4 de janeiro o Trump ia atacar o Irã. E eu falei, eu tô sentindo isso. 4 de janeiro o Trump vai atacar o Irã pra marcar, né? 6 anos depois da morte do Qassem Soleimani. Eu errei o lugar e errei por um dia, que foi dia 3 de janeiro, né? Eu senti que aconteceu alguma coisa no dia 4, aconteceu dia 3. Mas eu falei, vai ser o ataque americano contra o Irã. Errei, né? Mas assim, me ferrei da mesma forma, né? Dia 3 de janeiro tive que começar a trabalhar. Interrompeu minhas férias. Valeu, obrigado. Valeu, Trump. Isso aí. Vamos começar bem esse ano aí. A Aline Furtado, ela perguntou se existem descobertas recentes sobre o código da Bíblia que surgiram após os livros de Drosnin. Cara, eu não tenho conhecimento disso. Essa eu vou ficar devendo, eu teria que pesquisar. Porque eu não... Tá bom também, né? 3 livros, né? Tá de bom tamanho, né? Não sei se esse Eliyahu Rips aí, que é o cara que inventou esse sistema, se ele usa ainda. Teria que acompanhar qual é desse cara aí. O Correndo pra Cachorro, ele tá perguntando por que os códigos, né, o código da Bíblia, só funcionaria em hebraico e não em uma tradução moderna? Não, funciona em qualquer livro, em qualquer idioma. Tem que pegar um livro aí, pegar Memórias Póstumas de Brás Cubas aí em português. E vai colocando esse padrão e vai tentando achar as coisas. Funciona em tudo. Que ele fez no livro mais famoso do mundo, um livro sagrado, porque tem um outro peso. Agora, a galera pode tentar fazer no Senhor dos Anéis, por exemplo. Claro. Vai aparecer um monte de coisa também. Acho que eu vou fazer no Ligando os Pontos, hein? No meu livro? O Ligue os Pontos. Ligue os Pontos. Ligue os Pontos, Ligue os Pontos. Eu confundi, né? O Ligando os Pontos. Ligando os Pontos é o programa. Eles são meio parentes. Exato. Acho que foi a mesma pessoa que teve essa ideia. Tô sentindo isso. A Mariana Silva, ela tá perguntando qual a diferença entre o código da Bíblia e a prática da numerologia bíblica. Então, o código da Bíblia não mexe com o número. Numerologia bíblica? Numerologia bíblica é aquilo que a gente está falando da gemátria, né? Cada letra tem um número, então as palavras têm um número também. Esse número pode ter significados, né? Vamos supor que você pega um nome em hebraico e você soma as letras e dá um número 22. Tá. Aí você cai, a letra 22 é a letra Tav, em hebraico, né? A letra Tav significa sinal ou marca. E se eu pudesse criar meu aplicativo ideal de contratação com a Base 44? Meu trabalho... Aí você pode falar, poxa, então esse nome tem a ver com sinal, tem a ver com uma marca. Ou cruz também, né? Ou se você for pro tarô, vai ter a ver com a ideia do louco, que é o cara que... Ele é louco, mas ele conhece o caminho. Então, mesmo que se você acompanhar o louco, apesar dele passar por caminhos estranhos, ele vai chegar ao destino. Ele vai te levar ao destino, mas só que não por um caminho que vai parecer normal, né?
Como a gente vê naquele filme Parto de Viagem com o Robert Downey Jr., né? O que tem lá? Então, o Parto de Viagem é um arquétipo dessa carta do tarô, desse conceito do louco. Por quê? Robert Downey Jr., a mulher dele tá grávida e vai ter o parto, e ele tá tentando chegar até a sua cidade onde ele mora e não consegue. O voo foi cancelado. Aí vem aquele Galifianakis, né? Sempre esqueço. Esse cara tem um nome diferente também pra caramba, né? O gordinho lá. Se beber não casa, né? E aí o cara é completamente louco e anda com um cachorrinho. Você lembra? Eu lembro. Então, a carta do tarô do louco olha lá, o par de viagem. É Zach Galifianakis, né? A carta do louco é o louco assim andando. Coloca a carta do louco aí. É ele andando e um cachorro rasgando a calça dele, os glúteos aparecendo. Exato. Então, o conceito do louco, né? Eu aprendi isso com uma aluna minha, eu dava aula numa universidade lá no Rio, tava dando aula de hebraico, né? Alfabetização em hebraico. E aí tinha uma senhora que era aluna lá, Iracema Saldanha, que ela tinha sido uma grande cabalista e numeróloga lá do Rio de Janeiro. E ela tinha se convertido ao cristianismo e estava estudando. E aí, conforme eu ia dando as aulas, ela fala, pô, isso no tarô é isso no tarô é aquilo. Aí eu comecei a ver, né, as semelhanças, né? Porque olha lá, é ele com o cachorrinho, rasgando a calça, né? The Fool, né? O louco. Então, assim, esse filme é totalmente baseado nesse arquétipo do louco, né? Porque ele acompanha, o louco fala, eu vou te levar pra casa. Só que o cara cruza pro México. Tudo dá errado. Ele fala, porra, você tá levando a gente pro México, cara. Eles são presos no México. Falou, como é que eu vou conseguir chegar no... Aí ele chega. Tive que dar o spoiler, né, meu irmão? Porque, bom, mas filme antigo... A graça é ver, né? Tudo que dá errado. E é muito interessante, né, entender isso aí. Então, eu não me lembro porque que eu falei isso, mas tinha a ver com a pergunta, né? Era a pergunta, qual que era a última aí que você tinha falado? Cara, acho que foi a da Mariana Silva. Acho que foi Deixa eu ver se foi da Mariana então. Silva. Foi a prática da numerologia bíblica. Ah, numerologia foi por causa disso que a gente falou, né? Então, assim,